Ok, então bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula de cálculo 2. A aula de hoje vai ser... Vocês já viram que já começou, né? Estão vendo uma batida, né, de martelo. Não, pois é, acho que se eu combinasse não ia dar certo. Se eu falasse, olha, na hora que eu começar, vocês começam a bater. Ó, então a aula de hoje vai ser um pouco do capítulo 10, que já foi da aula passada, um pouco do capítulo 11, mas esse capítulo 11 só a seção 11.3 a 11.2, aliás, 11.1 e 11.2, eu vou pular isso daqui, viu? Que é uma teoria que vocês não vão ganhar muito, não, em saber. Não é que não seja importante, mas existem outras coisas para eu falar aí. Como é que é? Desligou aqui, erro. Existem outras coisas para eu falar e aí eu vou resolver pular isso daqui. Mas eu vou falar brevemente dessas sessões, só que na parte do livro do Stuart, mas nada de que eu irei cobrar, nada muito relevante, não. Ó, então, o que eu quero falar inicialmente é de derivadas implícitas, ou acho que é melhor derivação implícita, né? Você já viu no cálculo 1 também. Só que aqui é a versão para a derivada parcial, né? Eu prefiro explicar isso aqui implícita, acho que é isso. Prefiro explicar isso aqui já dando exemplos, né? Que a ideia é o seguinte, ó. Vamos supor que eu peça para vocês, calculem a derivada parcial de uma função com respeito a x e a derivada parcial de uma função com respeito a y, sabendo que, por exemplo, é x quadrado mais y quadrado, isso aqui vezes f é igual a x. Eu escrevo dessa forma. E aí, qual é o raciocínio mais natural que vocês, não só vocês, todo mundo, né? Eu isolo, antes de resolver, eu isolo a f, né? É lógico que para fazer isso, o x e y tem que ser diferente da origem, né? Que vai entrar no domínio da função e tudo mais. Para fazer isso, eu tenho que... esse ponto é diferente da origem, eu divido, e aí sim, a partir daqui, eu calculo a derivada com respeito a x com respeito a y. E aí, a derivada implícita, foi o que vocês escreveram aqui. Se não souber fazer perfeitamente esse símbolo... Não vou descontar ponto. Não vou, não. O meu também não fica essas coisas, né? Na dúvida, o importante é vocês aprenderem o mecanismo, né? Desenhar símbolo grego também, em geral, é complicado, mas... Ó, você faz isso, né? Não sei se... Como se fosse um 2, só que ele inclinado uns 20 graus, por exemplo, né? Você faz assim. Mas também, se não souber fazer perfeito, não interessa, não. Ok? O importante é vocês entenderem a ideia geral mesmo. E aí, como eu estava falando, né? Assim, se... Ok? É, exatamente. Tem muita gente que coloca um D normal no lugar. Você faz uma perninha assim e acabou, né? Você faz um D e aí puxa assim. Ninguém vai morrer se vocês fizerem isso, certeza. E aí, a derivada implícita, né, ou derivação implícita, ela serve justamente naqueles casos em que eu não consigo isolar
a minha função para poder derivar. Eu não consigo isolar ela, né? Por causa da expressão algébrica, mas só eu consigo derivar, mesmo não conseguindo isolar, como nesse caso aqui, tá? Existe a definição, mas eu não vou falar da definição, eu prefiro falar dos exemplos e ensinar vocês a fazerem. Então, primeiro exemplo, né? Calcule, por exemplo, dz dx, eu fui falar no d, né? E coloca no d normal. dz dx, dz dy, dz. Não, acho que aqui um z não vai ficar bom, não. dw ou df, né? Esquece isso aqui. Não, é z mesmo. dz dy, dz dx, onde essa z é uma função de x e y, né? Z é um z de x e y. E eu tenho essa situação aqui. E vale, né? X ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo é igual a 1, por exemplo. Aqui até dá para isolar, né? Mas aí... Aqui até dá para isolar. Deixa eu pegar um exemplo que não dê para... Não fique tão óbvio. Não interessa não, se dá para isolar. Esse daqui, depois eu pego outro. Então, vamos lá. A ideia é que eu não preciso isolar o z para calcular a derivada do x, até que você poderia, né? Você joga para lá, joga a raiz ao cubo, mas não precisa. Aí eu quero calcular dz dx, dz dy. Então, primeiro passo, né? Como é que eu calculo dz dx? Eu pego a expressão. Isso aqui você sempre pode fazer, viu? E aí derivo com respeito a x dos dois lados. Eu faço aqui derivada, derivo parcialmente, né? Dx aí eu derivo normal, né? Derivada da soma é a soma das derivadas. E aí vai ser o quê? A derivada do x. Como eu estou derivando com respeito a x, aí vai ser o quê? 3x ao quadrado mais a derivada do y, como eu estou derivando com respeito a y, vai ser 0 mais. Aí aqui é que entra o truque. A derivada dessa terceira aqui, como ela é uma função, você tem que derivar usando a regra da cadeia. Então, eu derivo ela normal, né? 3z ao quadrado, vezes a derivada de dentro, né? Porque aqui, você imagina que aqui é uma função, tá? Então, eu derivo normalmente e vezes a derivada do que está dentro com relação a x. Então, é vezes, vou colocar aqui de vermelho mesmo, dz dx. Igual, né? E aí a derivada do lado direito vai dar zero. E aí pronto. Basta agora eu isolar dz dx, né? Menos 3x2 sobre... Esse 3 eu posso cancelar, né? Ó. Vai ficar menos x2 sobre z2. Então, não necessariamente eu tenho que isolar a função. Tem. Tem exercício de otimização envolvendo derivada parcial. Principalmente na parte... Principalmente não. Aquela parte de multiplicador de Lagrange, se der tempo eu chegar lá. Você levantou a mão. Era isso, né?
Na parte derivada parcial, ou de derivada parcial, não, perdão, de multiplicador de Lagrange, você usa assim. Assim, acho que você está se referindo também àqueles exercícios. Por exemplo, no cálculo 1, você estuda, é muito comum esse tipo de exercício, né? Por exemplo, você tem uma caixa, sei lá, uma caixa não, um retângulo, e aí você pergunta, quais as medidas do y de x para que ele tenha a área máxima? Eu acho que é desse tipo de problema, né, que você está se referindo. Isso, usa assim. Se der, eu tô querendo chegar lá. Se a gente chegar lá, eu vou falar disso, mas usa assim. Só um pouco mais complicado. Então, eu encontrei a derivada da x sem precisar isolar. E você pode fazer a mesma coisa com a derivada com respeito a y, né? Você pega aqui, ó, dz dy, pega a expressão, deriva com respeito a y, resolve do mesmo jeito, né? Aí aqui vai ser zero, né? Porque eu estou derivando o x com respeito a y vai ser zero. 3y2 mais é a mesma coisa. 3z2 dz dy igual a zero. E aí, da mesma forma, quando eu isolar e simplificar, eu vou obter isso aqui, né? Menos y2 sobre... Ok? Então, quando eu não consigo isolar a função, é que você deriva dessa forma. Mas não necessariamente também, né? Porque se eu não quiser isolar e quiser derivar isso, também você pode. Porque sempre isolar é sempre uma coisa chata. Dependendo da expressão da função, pode ser que eu não queira isolar, né? Ó, por exemplo, calcule a mesma coisa, dy dx, perdão, dy não, dz dx, dz dy, se tá vendo? Aqui eu não consigo isolar z. Z, lembrando, essa z é uma função de x em y. Só que ela foi escrita dessa forma. E aí, como é que eu derivo? Aí, do mesmo jeito. Pego a expressão, derivo dos dois lados. Como eu quero primeiro calcular x, né? Aí, vamos lá. Aqui, como é uma função, o expoente, eu tenho que derivar usando a regra da cadeia. Então, vai ficar ela, né? E elevado a z, vezes a derivada do expoente, que aí seria dz dx. E aqui, eu vou dividir em duas, né? Ó, essa daqui, para ficar melhor. A primeira eu vou pegar essa aqui, e a segunda eu vou pegar a z, tá? Vou usar a regra do produto. Então, deriva a primeira. Como eu estou derivando em relação a x, a derivada da primeira vai ser só o y, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Aí a derivada dela é a derivada com respeito a x. Tá vendo? E agora, o que eu tenho que fazer? Só isolar dz dx. Então, vou fazer aqui e elevado a z
dz dx. Isso aqui, ó, eu coloco aqui, né, porque eu quero isolar, então vai ficar menos xy. Então, isso aqui vai ficar dz dx. E aí, só isolar. Ok? Então, eu consegui derivar, encontrar a derivada mesmo não isolando, mesmo não conseguindo isolar a função, mas a derivada eu consigo. Esses podem também testar com dz/dy, nesse exemplo aqui, tá? É a mesma conta, mesmíssima conta. Vocês podem fazer a derivada com respeito a y aqui. Ok? Mesmíssima conta. Vou pegar mais um. Aqui, né? E aí tem vários exemplos. Isso também vai ser muito útil em alguns exercícios que vai aparecer por aí, tá? Vamos fazer o dz/dy nesse caso aqui, né? Então, a mesma coisa, deriva, no caso, como eu quero y dos dois lados, né? E deriva normal. Aqui, como é com respeito a y, aqui a gente tem que, essa primeira, por exemplo, né? Eu tenho que derivar usando a regra do produto. Porque aqui é função de y e aqui também. Então, vai ser deriva primeiro, né? Deriva, o y primeiro vai dar 1 vezes a segunda mais y vezes a derivada do z, e aí a derivada do z vai ser simplesmente dz dy, mais, aí aqui o x é constante, nesse caso, que eu estou derivando com respeito a y, x, vezes a derivada do ln, que é 1 sobre y, e aqui regra da cadeia de novo, né? Ó, eu derivo o z2, z ao quadrado normal, então é 2z, vezes a derivada de dentro, que é z, dz dy. E aí só isolar a derivada parcial do z com respeito a y. Então vai ficar y. Como é isso aqui? Aqui é z, né? Então vai ficar menos x sobre y, menos z. Quando eu colocar em evidência e isolar, vai ficar menos aqui. Ok? E é isso. Aí tem que ver os exemplos, né? Os outros exercícios. Mas basicamente é só da derivação implícita, é só isso. Depende muito agora da função que aparece. É lógico que você, assim, se você quiser derivar implicitamente, sempre também pode. Porque não precisa isolar, mas quando não dá para isolar, tem que usar a derivada implícita. Ok? Não é difícil, né? Fazer mais um, porque hoje são só 2 tópicos. Precisa mais do que isso, não.
mas é pela quantidade de exercício. Há um exercício do Guidorize, que assim, é bem fácil. Tá nos que eu vou marcar. Mas ele diz assim, se Z é Z de XY, se Z é uma função de Y e X, e aí satisfaz isso aqui, ó, e XY, calcule, né? Ok? E aí é fácil. Por exemplo, se eu quiser calcular a derivada com respeito a y de novo, aqui, vou deixar com respeito a z para vocês fazerem. Com respeito a z, não, com respeito a x. E aí, do mesmo jeito, né? Aqui é melhor que eu pegue essa aqui como uma função e o z como outra, para derivar produto, né? Então, a derivada da primeira com respeito a y vai ser x vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, que vai ser o próprio dz dy, mais, aí aqui do mesmo jeito, vai ficar 3z2 vezes dz dy, porque é regra da cadeia, né? E aqui vai ser zero, né? Que eu estou derivando x com respeito a y, vai ser zero. Ok? E agora é só isolar, né? Porque fica x, y mais 3z menos xz, né? Então, isso aqui vai ficar menos. Pronto. Ok? Depois vocês treinam com os outros exercícios. Mas é fácil. Alguma dúvida aqui? Até que tá bonitinho, né? Tá organizado. Nenhuma dúvida, por enquanto, né? Ou então não entenderam o suficiente para ter dúvida, né? Que também tem isso, né? Às vezes você tá ou não chegou a essa parte que eu não estudou ainda derivada parcial, e aí você não tá não entendeu para ter dúvida, porque às vezes você tem que entender alguma coisa para ter dúvida, né? Mas se vocês não entenderem e tipo, quiserem perguntar depois, vocês podem também, né? Claro. Certo? E aí vai depender muito de exemplos, né? Porque aqui basicamente é uma técnica que vocês podem assimilar para resolver outros exercícios. Ok, agora eu vou escrever aqui embaixo, ficar melhor, porque eu vou falar de plano tangente, vou falar um pouco da interpretação geométrica da derivada parcial e de plano tangente. Ok? Vamos lá, né? Então, derivadas parciais, ninguém escreveu nada aqui não, né? Interpretação geométrica. Aí eu vou colocar assim, versus plano tangente, né?
Uma coisa vai puxar a outra, viu? Só para vocês entenderem mais ou menos o que eu vou falar, vamos lá para o cálculo 1, né? No cálculo 1, por exemplo, quando vocês estão aprendendo derivada, né? Um dos primeiros conceitos de derivada é o seguinte: eu tenho uma função aqui, f, eu vou pegar um ponto aqui, né? A, f de A. E eu tenho uma reta aqui chamada reta tangente. Fica mais bonitinho aqui, mas reta tangente. Eu não vou usar regra porque eu vou demorar 10 minutos só para colocar o ângulo certo. Então, a reta tangente ao gráfico da função no ponto A, f de A, né? Ao gráfico da função no ponto A, f de A. E aí, a gente aprende, ou vocês aprendem, que o coeficiente angular dessa reta é justamente a derivada. Não sei que você sabe o que é o coeficiente angular de uma reta, mas caso... Você usa muito em física também, né? Vocês devem lembrar. Mas, por exemplo, eu tenho um ângulo alfa aqui, ó. A tangente desse ângulo é o coeficiente angular. Coeficiente angular da reta. Só para vocês também lembrarem, quando eu escrevo uma reta assim, por exemplo, y igual a ax mais b, né? Esse valor aqui, ó, A, é justamente a tangente desse ângulo. É o coeficiente angular também. Você pega, tem geometria analítica quando você lá do ensino médio estuda, né? Geralmente você escreve M, que é... Eu nem lembro mais. Se isso é y menos y0, x menos x0, uma coisa assim. É o coeficiente angular, você calcula assim, não sei se vocês lembram. Mas, enfim, em termos de cálculo, né? Esse coeficiente angular é justamente a derivada. F' de A. E aí, por que eu estou falando disso, né? O que isso tem a ver com derivada parcial, que também tem uma ideia semelhante da derivada parcial, com essa ideia aqui do cálculo 1. Então, vamos lá. Então, vou pegar uma função de duas variáveis, né? Seja z como sendo f de x e y, tá? E aí, eu vou desenhar um gráfico fictício aqui da função, né? Só para ilustrar a ideia. Eu vou desenhar exatamente o que está no Guidoriz, o desenho que está lá. Ou parecido, né? Vamos supor que aqui é o gráfico da função, esse negócio aqui. E aí, na verdade, sejam z e esse ponto aqui no domínio da função, tá? Ponto aqui, ó. x0, y0. Aí lá em cima, esse ponto tá aqui, né?
aqui x0, aqui y0. E aqui vai ser um ponto P. E aí o P ele tem coordenadas x, y, x0, y0, z0, onde o z0 é justamente f de x0 e y0, né? É um ponto do gráfico. E aí a ideia é o seguinte, ó, o que é uma derivada parcial? Lá na aula passada, por exemplo, a derivada parcial da função com respeito a x. Na aula passada eu falei o quê? Eu peguei uma função g, e aí chamei essa, aliás, fixei a segunda entrada, né, ó, fixo, e aí fiz variar só a primeira coordenada, porque a derivada parcial é exatamente isso, né, você fixa uma e varia a outra, e deriva só naquela variável. E aí a ideia é, quando eu fixo só esse y0 e faço rodar só o x, eu vou ter uma reta assim, né? y0, 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 eu vou ter uma reta assim, ó. Vou desenhar aqui embaixo. Vou desenhar de vermelho aqui, ó. Por exemplo, essa reta em vermelho que eu estou desenhando é uma reta que está no plano x, y. E é uma reta que tem a propriedade de que qualquer ponto que eu pegue aqui, ó, vai ser sempre x, y0. O y0 é fixo, né? Assim, se eu fosse desenhar ela em R2, seria exatamente assim. Então, qualquer ponto que eu pegue aqui é x, y0, ok? É fixado. E aí a ideia é, imaginem que eu pegue essa reta e projete, aliás, imagine que ela seja a projeção de o gráfico de uma função, né? Ou então, se você quiser pegar essa reta e subir, como se eu estivesse jogando ela para o gráfico, ficaria mais ou menos assim, ó. Ok? Tá vendo? Ou então, o plano que passa por essa reta, eu intersectasse com o gráfico, a interseção daria justamente essa função, ou essa curva que está aqui dentro do gráfico, e essa curva é exatamente G de x, que é f de x, y0. Então, o que eu estou fazendo? Eu peguei uma função geral, o gráfico dela é esse azul, e eu vou olhar primeiro para a derivada parcial de f com respeito a x. Olhando isso, né, eu tenho que olhar... O que eu estou dizendo é o seguinte, essa função, quando eu fixo y, essa função g de x, o gráfico dela é justamente essa que está aqui, ó. Essa linha que está aqui em cima do gráfico. Essa linha vermelha, ou essa curva vermelha. Ok? E aí a ideia é, o que é a derivada parcial de f com respeito a x? Ela vai ser o coeficiente angular, eu vou pegar uma reta, caso exista, né? A reta tangente, da mesma forma que quando a função é derivável, existe essa reta tangente, caso exista a derivada parcial, ou caso exista a derivada dessa função aqui, g, ela vai ter uma reta tangente aqui, que eu vou ver se o desenho... Vou desenhar de preto. Aqui, ó.
essa reta tangente aqui, tá? E aí, o coeficiente angular dessa reta, coeficiente angular da reta T, vou colocar assim, chama ela de T1, T1, da reta T1, é justamente a derivada parcial de f com respeito a x no ponto x0, y0. O que isso significa? Que essa reta aqui, ó, essa reta preta T1, ela vai fazer um ângulo com um plano. Vou tentar fazer um outro desenho. Não. Ela vai fazer um ângulo com o plano XY ou com R2. É que ali, se eu for puxar ela, a escala não está muito boa, né? Mas imagine que a reta T1 é essa reta aqui. E aí ela faz um ângulo aqui, ó, alfa. Na verdade, eu posso até olhando aqui, né? Faz um ângulo alfa com o plano com R2. Aí a tangente desse ângulo é que vai ser a derivada parcial de f com respeito a x no ponto x0 e y0. Que é assim, um comportamento parecido com o que tem no cálculo 1, né? Porque no cálculo 1 eu tenho uma função, e aí eu tenho uma reta tangente àquela função, e o coeficiente angular dessa reta tangente é a derivada naquele ponto. Com respeito à derivada parcial, é parecido, porque no lugar da função eu tenho o gráfico da função, só que esse gráfico é no R3, e aí eu considero não a reta tangente vai ser tangente aqui gráfico, né? O gráfico dessa função aqui. E quando eu fixo o y0 ou algum y0, eu vou formar esse gráfico aqui. Por exemplo, se eu fixasse um outro aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Se eu fixasse um outro y1, e aí eu olhasse para a função aqui, ó, e aí do mesmo jeito, o coeficiente angular dessa reta, da reta tangente no ponto x0, no caso seria x1, y1, z1. Aí o coeficiente angular dessa reta que seria a derivada parcial da função com respeito a x no ponto x0 e y0. Com respeito a y é a mesma coisa, né? Só que eu tenho que, por exemplo, quando eu olho a derivada parcial com respeito a y, ok, pegar o mesmo desenho. Quando eu olho com respeito a y, eu tenho que fixar agora o x0, né? Eu fixo aqui, vou pegar o ponto x0 e y0 aqui. Fixo, quando eu fixar esse, eu vou ter, a reta vai ser essa aqui, né? Aí eu olho a projeção dela lá em cima, ok? E aí eu olho a reta tangente, é porque aqui ficou muito reto. Vamos supor que seja isso, né?
Tá, e quando eu olho, aqui é o x0, aqui é o y0, a reta que vai ser essa aqui, então a projeção dela vai ser algo mais ou menos assim, essa curva, não é isso. A reta tangente que eu estou me referindo vai ser essa aqui. Aí o coeficiente angular dessa reta aqui, que vai ser a derivada parcial da f, com respeito a y no ponto x0 e y0. Deixa eu ver se eu pego o desenho aqui do Sturt. Download, documentos. Aqui, ó. Acho que esse desenho tá melhor. Ó, eu tenho, tá vendo? Esse azul aqui é o gráfico da função. A T1, o coeficiente angular dessa reta T1 é justamente a derivada parcial com respeito a x, no ponto x0 e y0. E o coeficiente angular da reta T2 é justamente a derivada parcial da f com respeito a y no ponto x0 e y0. Tem um outro desenho aqui, por exemplo, ó. Você tem essa função, né? Diminuir um pouco. Você tem essa função aqui. Quando eu corto, acho que é melhor 400 mesmo. É a mesma coisa, ó. Eu tenho a reta lá embaixo. Não dá para riscar aqui. Deixa eu ver aqui. Vou tirar bem aqui, só para eu testar um negócio. Ó, eu tenho uma reta aqui, ó. Fechado. É. Não dá para eu riscar aqui em cima. Mas, enfim, essa reta aqui, nesse mesmo sentido, né? Aqui é o ponto 1, 1, que você pode ver como 0, x0, y0. Mas nesse mesmo sentido. Deixa eu botar lá de novo. Tá vendo? Essa reta vermelha aqui, ó. Essa mesma aqui. Tá? E quando eu olho ela em cima, lá no gráfico, eu vou ter essa curva, que está em azul, que chamou de C1 aqui. Essa curva C1 tem uma reta tangente nesse ponto. E o coeficiente angular dessa reta, que está aqui em rosa, né, o roxo. Roxo não, está meio rosado. É que é a derivada parcial com respeito a x. Ok? E aí tem outra figura que é com respeito a y, do outro lado. Ok? Então tem essa retinha aqui. Quando eu olho, digamos, ela é a projeção desse gráfico em azul, essa curva chamou de C2. E aí tem o coeficiente angular dela, o coeficiente angular dessa reta é que é a derivada agora com respeito a y no ponto 1, 1, nesse caso, né? O x0 e y0. Ok? É um pouco complicado isso aqui. E é a partir dessa ideia que você deduz a fórmula do plano tangente, né? Tô falando isso porque para eu poder explicar a fórmula do plano tangente, vocês têm que ter essa ideia. Plano tangente, da mesma forma que tem a reta tangente, né? Eu tenho um plano tangente. No caso, ao gráfico, né? É um plano. Então, ele vai ser tangente aqui, ó, nesse ponto, né? Eu até coloquei uma figura aqui.
É um plano mais, assim, não necessariamente, depois eu vou falar quando existe ou não um plano tangente, né? Mas quando ele existe, ele vai tocar na vizinhança ou próximo do ponto, né? Ele vai tocar a função, o gráfico da função, só num único ponto. Se olhar de lado, parece uma reta tangente, né? Ele quase sumiu aqui, ó. Ok? É a mesma ideia da reta tangente. Ela vai tocar num ponto só. Que nem essa aqui, ó. Mas no caso, o plano vai tocar uma superfície, né, do R3. E como é que você define esse plano tangente, né? Aí tem uma fórmula, não sei se vocês conhecem, uma forma de um plano normal, né? Assim, um plano normal não, um plano que não necessariamente é tangente. A equação do plano. Mas eu vou falar dela aqui, caso vocês não se lembrem. Por exemplo, eu tenho um plano, e aí eu tenho um ponto aqui nesse plano que é x0, y0, z0, tá? E eu quero simplesmente a equação do plano que passa por esse ponto. E essa equação é deduzida através do vetor normal. Então, eu vou pegar um vetor n aqui, que é ABC. N é o vetor normal do plano. Né? Ou, né? É um vetor normal. Então, acho que é melhor botar é normal ao plano. Plano pi, né? Geralmente um plano eles colocam a letra grega só em só que em maiúsculo, né? O que significa normal? Significa que qualquer vetor que eu pegue aqui do plano, quando eu calculo o produto interno ou o produto escalar com o n, vai dar zero, né? Então, a ideia para deduzir a equação do plano é você pegar um vetor aqui, ó, no plano, aqui. E aí ele tem coordenadas, nesse caso aqui, x0 menos x, né? E você pega o final menos não é isso? AB, você pega B menos A, né? Então, y0 menos y, z0 menos z, tá? E aí eu pego o plano, no caso, esse ponto aqui, esse vetor, ele vai ter coordenadas assim, e aí calculo o produto interno com o n, ou o produto escalar, né? E vai ser zero, porque o n é vetor normal. Então, vou pegar ABCD, aliás, só o ABC. Quando eu calculo o produto interno com aquele vetor ali, vai ser zero. Quando eu isolar isso aqui, você pode deixar até assim, a equação do plano assim, ou você bota o menos em evidência aqui, ó. Como o produto escalar ele é linear, esse menos vai sair. Então, é a mesma coisa de escrever assim. Menos x menos x0, y menos y0, z menos z0. Aí esse menos que está aqui, ele sai. Quando ele sair, ele vai dividir com zero e vai zerar. Então fica simplesmente assim, tá? Então isso aqui é simplesmente a equação do plano, ou se eu desenvolver, né, calcular o produto interno, vai ser ax menos x0, b y menos y0,
Agora eu divido tudo por C, desde que o C seja diferente de zero, né? Isolo essa parte aqui, ó. Então vai ficar Z menos Z0 igual a menos A sobre C menos B sobre C. Tá? Então, essa aqui é a equação de um plano que passa pelo ponto x0, y0, z0. E isso aqui é a equação de qualquer plano, né? Não necessariamente tem que ser plano tangente. E aí, como é que eu envolvo, né? Assim, como é que eu junto essa informação aqui com a questão da derivada parcial? Então, vamos lá. Ó. Deixa eu fazer um desenho aqui. Aquele mesmo lá, viu? Eu falei, né? Não, é isso mesmo. Aqui um ponto, eu quero justamente saber qual é a equação do plano tangente a esse ponto aqui. Esse ponto que é o ponto x0, y0, z0, tá? Ele vai ser um plano assim. E aí, o que eu tenho que fazer? Para poder descobrir o valor desses elementos aqui, ó, que a ideia é colocar essa equação aqui em função das derivadas parciais, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer, por exemplo, aqui, y igual a y0, nessa equação aqui. Vou fazer o y igual a y0. Por que eu vou fazer isso? Por causa da derivada, porque esse ponto y, x0, y0, z0, ele está no plano, tá? É justamente esse ponto aqui. Aí isso aí vai me possibilitar eu encontrar esse A sobre C em função da derivada parcial com respeito a x. Então, quando eu fizer isso, vai zerar essa segunda parcela, né? Vai ficar assim, ó. Z menos Z0 igual a menos A sobre C. E aí eu vou fazer isso aqui. Z menos Z0 sobre... E é isso aqui, como eu falei agorinha, é justamente a fórmula do coeficiente angular, ó, lá no começo, né? É a fórmula do coeficiente angular de uma reta, né? Ó, y menos y0, x menos x0. Só que esse coeficiente angular a gente já sabe. Porque quando eu faço y igual a y0, eu estou fixando. Estou fixando aqui. Aí a reta vai ser justamente aqui a tangente a esse gráfico da função. Ó. Vai ser essa reta aqui. Desenhar de preto também, que essa reta vai estar no plano tangente, né? Aí o coeficiente angular dela, eu já falei agora há pouco, que é justamente a derivada parcial da f com respeito a x. Ou seja, a derivada parcial da f com respeito a x no ponto x0 e y0 é justamente o coeficiente angular dessa reta que é o a sobre c, né? O menos a sobre c, tá? E da mesma forma, quando eu zerar o x, né? Quando eu colocar aqui x, no lugar do x eu colocar x0, eu vou obter a outra reta, e aí o outro coeficiente angular dessa reta vai ser essa expressão aqui, que vai coincidir com o coeficiente angular da derivada parcial não, daquela outra reta cujo coeficiente angular é a derivada parcial da f com respeito a y no ponto x0 e y0, tá? Isso aqui vai ser menos b sobre c. Ou seja, essa fórmula, em termos das derivadas parciais, né?
vai ser assim, né? Que no lugar de menos a sobre c vai ser a derivada parcial do x, no x0, y0. E no lugar de menos b sobre c vai ser a derivada parcial do y no x0, y0. Ok? Então, essa aqui é a equação do plano tangente. No ponto x0, y0. Tangente no ponto x0, y0, z0, né? Onde o z0 é o f de x0, né? y0, tá? Sim, primeiro, né? O que é a derivada parcial com respeito a x? Eu pego a função e aí corto essa função por um plano pelo plano y igual a y0, né? Se você quiser. Aí eu vou obter essa curva aqui. E aí, a reta tangente a essa curva, em vermelho, aqui, reta tangente a ela, que ela preta, o coeficiente angular dela é a derivada parcial da f com respeito a x no ponto x0 e y0. E a mesma coisa é a derivada parcial do y, né? Aqui. Mesma coisa para a derivada parcial do y. Quando eu fixo o x e pegar o plano e intersectar com o gráfico, vai dar justamente isso aqui, ó. Essa curva em vermelho. E aí a reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente a essa curva vai ser a derivada parcial do y. Aliás, da f com respeito a y no ponto x0 e y0. E aí, a partir disso, é que eu consigo deduzir a fórmula do plano tangente. E aí, eu uso a fórmula do plano normal, que é essa aqui. Plano normal, não, de um plano, ponto, né? Que é essa. O que eu tenho que observar é só que menos a sobre c é a derivada parcial da f com respeito a x no ponto x0 e y0 e menos b sobre c é a derivada parcial do y no ponto x0 y0, né? Porque esses dois serão os coeficientes das duas retas tangentes, cujos coeficientes já são as derivadas parciais. Depois vocês revêem essa aula, viu? Porque ela é bem difícil. Vamos fazer um exemplo? O exemplo é bem mais fácil. Deixa eu ver se vocês escreveram aqui. Nada ainda, né? O bom é que vocês podem rever, mas... Então, seja f, eu vou pegar uma função e determine plano tangente ao gráfico, né? De f no ponto assim, no ponto qual é o ponto? 0, 1, f de 0, 1. Nesse caso aqui, ó, aqui o x0 é 0, né? É isso? É. X0 é 0, o y0 é 1, e esse aqui é o z0, que é o f de x0 e y0, tá? Ou seja, basicamente é o quê? É o ponto... Como a função é x² mais y², o f de 0, 1 é 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 1.
seja, o ponto em questão aqui é 0, 1, 1. Por exemplo, ó, eu coloquei aqui no GeoGebra ele, mas eu vou tirar aqui. Ponto. Ah, não, vou tirar isso aqui. Deixa eu ver aqui, 0, 1, 1. Vendo? O ponto é esse aqui, ó. Ele não vai, mas o ponto é esse azul. Eu quero, o gráfico da função é esse gráfico aqui, né, que eu coloquei. E o ponto é o ponto A, que está aqui em azul escuro. Aí eu quero saber a equação do plano tangente que é tangente ao gráfico justamente nesse ponto. Vendo que o ponto ele está no gráfico, ok? E aí basta usar, depois dessa confusão toda, né, usar a fórmula, que é, lembrando aqui, Z0, agora Z0 é 1, né, porque nós calculamos ele, tá? A equação do plano é Z menos Z0 df dx, x menos x0, df dy, x0, y0, y menos y0. Ou seja, o x0 é 0, y0 é 1, z0 é 1. Aí eu substituo, né? Menos 1, 0, 1, x menos 0, 0, 1, y menos 1. Agora, o que eu tenho que fazer? É calcular esses elementos aqui, né? A derivada parcial da f com respeito a x no ponto 0, 1 e a derivada parcial da f com respeito a y no ponto 0, 1. Vamos lá calcular. A função é x² mais y², e aí, consequentemente, df dx no ponto x e y. No x vai ser 2x, né? E df dy vai ser 2y. No ponto 0, 1, como é que vai? É só substituir, né? Por exemplo, df dx no ponto 0, 1, o x aqui é 0, né? Então, como é 2x, vai ser 2 vezes 0, que é 0. E a df dy no ponto 0, 1, vai ser 2 vezes 1, que é 2. E eu substituo esses valores lá na fórmula acima, né? Aqui, ó. Substituo aqui. Então, eu terei z menos 1 igual a derivada parcial da x, que é 0, vezes x menos 0, mais a derivada parcial da y, que é 2, y menos 1. Ok? E aqui é só simplificar, né? Aqui 0 vezes isso vai zerar. E aí eu terei 2y menos 2, z vai ser 2y menos 2 mais 1, menos 1, né? Essa aqui é a equação do plano. Ou também, como os livros costumam escrever, você pode escrever como menos y mais z menos 1 mais 1 igual a 0, né? Assim. Tanto faz. Eu vou colocar isso aqui no GeoGebra para vocês verem como vai ser exatamente aquele plano que eu já havia colocado, né? 2y menos 1. Tá vendo? Ó? Ele é tangente no ponto, justamente o ponto em questão, né? Ponto 0, 1, e aí f de 0, 1, que é 1, né? 0, 1, 1. Ok?
E aí? Como estão? Não se preocupe não que eu vou fazer muito exemplo disso aqui. E também, o que é difícil é só entender a dedução da fórmula. Que você não necessariamente vocês precisam saber disso não, viu? Aplicar a fórmula que é o principal, é o que eu quero que vocês saibam. Só que eu sempre faço isso porque eu acho sem graça eu chegar aqui, a fórmula, nesse caso, né? Porque como tem uma lógica geométrica, acho que é sempre bom deduzir essa fórmula. Se eu chegasse que a fórmula é essa aqui, fica muito sem graça. A fórmula é essa. E é importante vocês terem essa ideia geométrica, porque ela vai ser útil em outras situações. A ideia geométrica das derivadas parciais, ok? Como eu tenho só uns minutos, deixa eu ver aqui. Eu acho que tá bom, né? Acho que eu já perturbei muito a cabeça de vocês. Na aula de sexta, eu falo aula de sexta pensando que a aula é daqui a uns 10 dias, né? Mas amanhã, né? Eu faço exercícios dessas duas aulas, viu? E muitos desses aqui, que tem muitos exercícios desses. Aí eu falo mais exemplos disso aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? É, um pouco. Por isso que eu só guardei dois tópicos para hoje, né? Porque esse aqui tá há muito tempo. Então, derivada implícita e essa parte aqui, né? De plano tangente. Vou fazer mais exemplos. Depois eu vou falar, quando eu vou falar do vetor gradiente, que você também pode ver a equação do plano tangente através do vetor gradiente. Que em determinadas situações fica melhor ver através do gradiente do que o gradiente que ainda não falei, né? Do que essa forma inicial aqui, tá? Ok? Então é isso, viu? Deixa eu ver se tem outra. Aí amanhã eu faço exercícios dessa parte e das outras também. Eu acho que vai ter mais de 3 partes, porque são muitos exercícios. E aí eu marco amanhã, viu? Eu acho que de hoje para amanhã não vai. Eu marco amanhã na aula, escrevo lá no documento e aí vocês olham. Como são muitos exercícios, eu acho que eu vou fazer mais de 3 partes. Então é isso. Eu vou encerrar aqui a gravação.